O desafio é muito maior que simplesmente modernizar o que está ultrapassado. Olá! A aula de hoje trata da crise da economia mundial que se iniciou na segunda metade da década de 1960, da globalização da economia e da reestruturação produtiva. Quais seriam as causas da crise da economia mundial? Os anos dourados, que sabemos tiveram início em 1945, terminaram por volta de 1973, depois de a economia mundial ter passado por um momento de recessão econômica. A recessão econômica teve várias causas. A primeira e mais importante foi a multinacionalização do capital, que deu origem a uma nova divisão internacional do trabalho e, por sua vez, houve um aumento da competição, um acirramento da competição econômica internacional. A nova divisão internacional do trabalho significou a industrialização, inclusive industrialização de bens duráveis, sobretudo industrialização de bens duráveis em regiões antes apenas produtoras de bens primários, de commodities, ou seja, produtos com pouco valor agregado. O capital internacional se introduziu não apenas no Brasil, para a produção de bens duráveis, como automóveis e eletrodomésticos, tornando Brasil, México e Argentina, sobretudo, países exportadores de bens duráveis, como também foi introduzido no leste asiático e fez e tornou Coreia do Sul, Malásia, Filipinas, Indonésia, Singapura, também países industrializados. O resultado da industrialização do leste asiático, mas de alguns países latino-americanos, acirrou a competição internacional nos mercados de bens duráveis. Além disso, o Japão, a partir do final da Segunda Guerra Mundial, tornou-se, já nos anos de 1970, uma sociedade potência mundial. A partir de 1945, o Japão, graças ao Plano Marshall, industrializou-se segundo os princípios fordistas e tornou-se um país inovador na administração do processo de trabalho por ter introduzido aquilo que hoje conhecemos como toyotismo. Tornou-se, graças ao toyotismo, um país potência mundial. A multinacionalização do capital, que significou uma nova divisão do trabalho, uma nova divisão internacional do trabalho, foi, por sua vez, causada pela necessidade que as grandes corporações sentiram de transferir suas unidades produtivas para países subdesenvolvidos, nos quais a classe trabalhadora trabalha com baixos salários e tem uma organização sindical muito fraca. Para fugir, portanto, dos altos impostos e para contar com uma classe trabalhadora ganhando mal e com um fraco movimento sindical, as grandes corporações transferiram seus capitais para países até então subdesenvolvidos. Além disso, a crise da economia mundial se deveu à crise do petróleo em 1973. Na verdade, a crise do petróleo foi o ponto culminante da crise econômica mundial, que em 1973, repetindo, viu a formação da OPEP, ou seja, a Organização dos Países Produtores do Petróleo. A crise do petróleo significou o aumento dos insumos industriais, porque, como sabemos, o petróleo é matéria-prima fundamental.
A multinacionalização do capital, repetindo, acirrou a competição internacional, o que significa que novos padrões de consumo surgiram. Para enfrentar a competição internacional é preciso inovar. E a inovação, como sabemos, depende, sobretudo, de desenvolvimento tecnológico, que permite a introdução de novos produtos, como também permite rapidamente que se acompanhe o mercado internacional. Isto é, que se consiga não só lançar a moda, como rapidamente seguir a moda. Como também sabemos, o Fordismo é uma organização do processo de trabalho que significa produção padronizada em massa. Sua característica principal é a rigidez tecnológica. Onde quer que haja rigidez tecnológica, ou seja, máquinas que só têm capacidade para produzir sempre o mesmo produto e na mesma quantidade, não pode haver inovação. A inovação depende da introdução de inovações tecnológicas. Por isso mesmo, a crise da economia mundial fez surgir aquilo que nós conhecemos como o momento do esgotamento do Fordismo como processo ou como forma de organização do processo de trabalho. O Fordismo esgotou-se por sua rigidez tecnológica, rigidez, portanto, do processo de trabalho, que não permitia a introdução de inovações de produtos, portanto, não permitia a diversificação de produtos. Rigidez nas relações de trabalho, porque, como vimos, o Fordismo aumentou os salários, gerou milhares e milhões de empregos em todas as partes do mundo, fortaleceu os sindicatos, mas no momento de crise era preciso diminuir os custos da produção e, portanto, flexibilizar os mercados de trabalho, ou seja, flexibilizar as relações de trabalho. Para enfrentar o acirramento da competição, era necessário tomar algumas providências, ou seja, as grandes corporações investiram maciçamente em novas tecnologias já em parte disponibilizadas pela NASA, que desenvolveu as tecnologias de informação durante os anos da Guerra Fria. Novas tecnologias, como sabemos, permitem a redução de postos de trabalho. Ao mesmo tempo, as tecnologias de base microeletrônica permitem a produção flexível, ou seja, permitem que se introduza o processo flexível de produção. Ao mesmo tempo, permitem a diversificação dos produtos. Somente com a diversificação dos produtos, redução dos custos da produção com tecnologias sempre mais sofisticadas e inovadoras, é possível se manter no mercado e no mercado internacional altamente competitivo. Além disso, outras providências foram tomadas não só pelas grandes corporações, como também pelos estados nacionais preocupados com a defesa das empresas situadas em seu território. Neste momento, nós começamos a nos referir àquilo que os autores denominam o processo de globalização da economia. O que devemos compreender como globalização da economia? Vejamos, ouçamos o que diz o professor Anthony Giddens, num dos seus livros mais conhecidos, denominado Sociologia. O conceito de globalização é um dos que foram mais aplicados nos últimos anos em debates na política, nos negócios e na mídia. Há uma década, o termo globalização era relativamente desconhecido. Hoje está na boca de todos.
A globalização significa que cada vez mais estamos vivendo num único mundo, em que os indivíduos, os grupos e as nações tornaram-se mais interdependentes. A globalização pode ser e deve ser compreendida como o processo de intensificação da internacionalização dos mercados, ou seja, da internacionalização do capitalismo. Trata-se de se conquistar cada vez mais mercados, sobretudo num momento de crise como aquele que marcou a segunda metade da década de 1960 e se prolonga até hoje. Como enfrentar a crise? É esta a questão que todos os estados e todos os autores se colocam. Uma crise econômica da dimensão da crise econômica mundial do final dos anos 60 só poderá ser enfrentada, como já vimos, com inovação, com redução dos custos de produção para baratear as mercadorias, para diminuir os preços das mercadorias, e se conquista, não é? Lançando moda, seguindo rapidamente a moda para conquistar cada vez mais e mais mercados. Os Estados nacionais, preocupados com a proteção das empresas situadas no seu território, trataram de defendê-las criando blocos econômicos, isto é, reduzindo as tarifas alfandegárias entre os países fronteiriços de maneira a garantir os mercados de suas mercadorias, pelo menos na região. E daí surgiram os blocos econômicos. O mais importante deles, como sabemos, é a União Europeia. Ora, também aqui no Brasil tentamos ter um bloco, formar um bloco econômico que seria o Mercosul. Hoje, não é, com grandes dificuldades de consolidação e desenvolvimento. A primeira forma de globalização foi a globalização financeira. O que isso significa? Significa que, para fugir dos altos impostos, para aumentar sempre seus lucros, as grandes corporações europeias e norte-americanas transferiram suas sedes para paraísos fiscais ao longo da década de 60. E, com isso, arrecadaram uma grande quantidade de dólares que transferiram para a City de Londres. E ali, não é, passaram a investir essas somas fantásticas de dólares em vários países do mundo, tornando quase todos os estados dos países subdesenvolvidos seus reféns. Os dólares acumulados nos paraísos fiscais, sem qualquer regulamentação e controle por parte das autoridades financeiras internacionais, tornaram-se fonte dos empréstimos para os países subdesenvolvidos que necessitavam produzir a infraestrutura necessária para a sua industrialização e que também necessitavam desses dólares como reserva de moeda, ou seja, o dólar. O dólar que havia se tornado, a partir do Tratado de Bretton Woods, em 1944, papel moeda reserva internacional. Mas a partir da transferência desses dólares para a City de Londres, o Tratado de Bretton Woods se rompe e agora o dólar que havia sido fixado, o câmbio que havia sido fixado a preço fixo, tornou-se câmbio flutuante, absolutamente desregulamentado, tornando o país, ou melhor, tornando todos os países subdesenvolvidos seus reféns e fazendo do mercado financeiro internacional um mercado volátil
e absolutamente desregrado, desregulamentado. Somos deles dependentes. A globalização financeira, portanto, foi a primeira forma de globalização, mas logo se seguiu a globalização comercial, porque estávamos dizendo que no momento de crise é preciso conquistar cada vez mais e mais mercados. E a globalização comercial é a forma que assume esse processo de internacionalização dos mercados. Também trata-se de se pensar na globalização da produção. A globalização da produção já se iniciou com a multinacionalização do capital e agora se intensifica, fazendo da globalização um processo de internacionalização financeira, comercial, produtiva. A partir deste momento, as empresas começam a se reestruturar, fazendo surgir uma nova lógica organizacional com fundamento não apenas nas novas tecnologias de base microeletrônica, que nós denominamos tecnologias de informação, ou seja, a informatização, a automatização, a robotização das fábricas e dos escritórios, mas também com a introdução de novas técnicas gerenciais do processo de trabalho. A reestruturação produtiva, ou a nova lógica organizacional, também conhecida como toyotismo, tem início, portanto, a partir desta crise econômica mundial que se inicia, na verdade, sobretudo nos anos 70, que atinge o seu momento culminante nos anos 70 e que se consolida a partir dos anos 80, quando vimos surgir, por exemplo, os computadores individuais e a utilização de máquinas cada vez mais sofisticadas, permitindo a robotização do processo industrial, a informatização dos escritórios. A reestruturação produtiva, como dizia, não trata apenas da introdução, ou não é apenas um processo de introdução de novas tecnologias. Trata-se também da introdução e da conjugação, portanto, com novas tecnologias, de novas técnicas gerenciais do processo de trabalho que, sobretudo, foram desenvolvidas no Japão e que deram início a uma nova forma de administração do processo de trabalho denominada toyotismo. Toyotismo porque foi introduzida nas indústrias automobilísticas da Toyota. E quais são as suas características principais? As características principais do toyotismo são, primeiro, a terceirização da produção. Pequenas e médias empresas trabalham para as grandes corporações, produzindo componentes fundamentais para a obtenção do produto final. A terceirização é uma das características mais importantes, da reestruturação dos mercados de trabalho, porque a reestruturação produtiva imediatamente incide sobre os mercados de trabalho e acaba por reestruturá-los. Se a terceirização é uma das características do toyotismo, é claro que a característica mais conhecida e talvez a mais importante do ponto de vista das empresas é a redução dos estoques. Isto quer dizer, é o processo de organização just in time, do processo de trabalho. O just in time, isto é, na hora certa, é um tipo de administração do processo de trabalho fundamentado, primeiro, na redução das dimensões da fábrica. Segundo, na racionalização da organização da fábrica e podemos também afirmar dos escritórios, visando, em primeiro lugar, diminuir
os estoques de mercadorias já prontamente acabadas, estoques dos componentes necessários, estoque das matérias-primas. Portanto, redução dos estoques, que, como nós sabemos, significa a imobilização de capitais. E, portanto, se não há estoques, há uma redução dos custos de produção. E que se fundamenta também no desperdício zero de tempo, de defeitos, de material, enfim, e de homens, havendo sempre, portanto, uma redução dos postos de trabalho. A redução dos postos de trabalho, que permite, evidentemente, uma redução dos custos de produção, torna-se um verdadeiro pesadelo para os trabalhadores, porque provoca uma reestruturação total dos mercados de trabalho, exigindo trabalhadores com um novo perfil e, sobretudo e fundamentalmente, exigindo menos trabalhadores. Aumenta, portanto, o desemprego em todas as partes do mundo. Você tem, de certa forma, uma questão importante, que é a própria dinâmica do sistema capitalista, que tende a gerar esse problema, no que se refere, dentre outros motivos, um importante é a imperfeição do funcionamento do mercado, né? Agora, quando nós começamos a discutir a questão do desemprego no âmbito mundial, nós nos deparamos com alguns problemas de comparação no que diz respeito, por exemplo, a compararmos economias em estágios de desenvolvimento distintos. Então, o problema do desemprego na África, por exemplo, ele tem, por vezes, causas e consequências muito distintas do que o problema do desemprego nos Estados Unidos, apesar de estar presente em ambos os países, em ambos os continentes, né? Então, na verdade, o que há é, além de uma questão sistêmica, que tende a fazer do problema do desemprego estar presente no sistema capitalista, você tem diversas especificidades no que se refere aos países, né? Então, se tratando do caso brasileiro, por exemplo, e aí nós nos perguntamos, né, qual seria a causa, e aí tentando analisar um pouco das especificidades relacionadas ao Brasil, quais seriam as principais causas do desemprego. Conforme eu comentei, são vários os fatores que influenciam esse problema. Entretanto, eu vou detalhar 3 pontos a respeito do desemprego no Brasil. A primeira questão refere-se ao crescimento econômico. Se nós compararmos, por exemplo, a taxa de crescimento da economia brasileira entre 1950 e 1980, nós atingimos uma média próxima a 7% ao ano, né? Se nós analisarmos esse mesmo crescimento nos últimos 25 anos, ele ficou próximo de uma taxa média de 2,1% ao ano. É uma taxa de crescimento econômica muito baixa frente às necessidades de incorporação da mão de obra que anualmente está chegando no mercado de trabalho. Junto à chegada da mão de obra no mercado de trabalho, você tem a questão da inovação tecnológica, que faz com que haja um desemprego tecnológico, e nós não estamos alcançando uma taxa de crescimento econômico suficiente para conseguir absorver essa mão de obra que está integrando anualmente a nossa força de trabalho. Uma outra questão importante refere-se a problemas institucionais. E aí nós vamos abordar 2 deles. O primeiro deles refere-se à regulamentação no mercado de trabalho. O mercado de trabalho, assim como outro mercado, no momento que tem um excesso de regulamentação, consequentemente isso interfere no preço da força de trabalho, que é o salário, e isso pode vir a gerar um problema no bom funcionamento desse mercado e, consequentemente, pode vir a aumentar o problema do desemprego já existente no Brasil. Isso tem sido criticado, as nossas excessivas regulamentações no mercado de trabalho têm sido ponto um alvo de crítica por parte dos especialistas. Uma outra questão importante refere-se à legislação tributária. O excesso também de legislação no que se refere à tributação para as empresas tende a onerar o sistema produtivo e, consequentemente, tende a desestimular a atividade empreendedora, consequentemente, a atividade econômica. Aumenta o desemprego e surgem novas relações de trabalho. Queremos agora conhecer as diferentes formas de desemprego e as novas relações de trabalho
que marcam o final do século XX, as duas últimas décadas, e já o início desse século XXI. É preciso lembrar, no entanto, que se as taxas de desemprego aumentam a partir das duas últimas décadas do século XX e já no início do século XXI, a verdade é que nos países subdesenvolvidos, estas taxas sempre foram consideravelmente altas e elas não se devem à globalização da economia, se devem exatamente à fraqueza do capital, à fraqueza dos investimentos produtivos que não geraram empregos na quantidade necessária para absorver a maior quantidade de trabalhadores disponíveis. Na verdade, mesmo no momento em que predominaram políticas intervencionistas de Estado, políticas de proteção ao emprego, na verdade nunca tivemos o pleno emprego. O pleno emprego é um sonho que parece jamais poder ser realizado, porque pleno emprego significa sempre aumento dos salários, fortalecimento dos sindicatos e terá como consequência isso tudo, não é? Uma diminuição dos lucros do capitalista. Mas, nos países subdesenvolvidos, não é? O desemprego foi sempre muito maior. Há vários tipos de desemprego. Primeiro, o desemprego estrutural, típico dos países subdesenvolvidos, dada a fraqueza do capital e dada a ausência de mecanismos de distribuição de renda. Os países subdesenvolvidos, como dizíamos anteriormente, são países marcados por taxas permanentes muito altas de desemprego. Aí estamos diante daquilo que os autores denominam desemprego estrutural. O desemprego tecnológico é típico dos países altamente desenvolvidos, que, devido à pesquisa constante em ciência e tecnologia, introduzem novas e sofisticadas tecnologias geradoras de redução de postos de trabalho, se quiserem, responsáveis pelo aumento das taxas de desemprego. No Brasil também temos desemprego tecnológico, mas as pesquisas dos grandes institutos de pesquisa, como o DIEESE, o IBGE, a Fundação SEAD, não conseguem nos demonstrar qual a porcentagem da porcentagem total de desempregados, qual a porcentagem de desempregados ou de desemprego dito tecnológico. Há o desemprego conjuntural, que, como a própria expressão nos indica, é próprio de determinadas conjunturas econômicas altamente desfavoráveis, conjunturas nacionais ou internacionais desfavoráveis. No Brasil, por exemplo, ao longo das décadas perdidas, nossas conjunturas econômicas, políticas, sociais, eram sempre desfavoráveis à geração de emprego e à obtenção de renda. É claro que durante essas décadas perdidas tratamos de solucionar os problemas próprios de conjunturas de crise. Os planos econômicos tiveram essa intenção, mas como sabemos, apenas o plano real permitiu alguma estabilização da economia brasileira. Também existe o desemprego sazonal, que, como a própria expressão indica, é próprio, atinge as atividades sazonais, como, por exemplo, o turismo e a agricultura. Há ainda o desemprego friccional, que é próprio da passagem de uma profissão para outra, devido exatamente à reestruturação produtiva que destrói postos de trabalho, faz desaparecer um grande número de ocupações e mesmo de profissões e, ao mesmo tempo, cria novas ocupações e novas profissões.
o desemprego atinge dramaticamente milhares e milhões de famílias. E é claro que somente com o crescimento econômico poderemos ver diminuído esse sofrimento, porque só o crescimento econômico é capaz de gerar novos postos de trabalho. Não temos mais a capacidade de geração de milhares de postos de trabalho como foram gerados pelo Taylorismo e Fordismo. Postos de trabalho de trabalhadores desprofissionalizados, especializados, de baixa qualidade, porém, postos de trabalho e, portanto, empregos. A partir de agora, com as novas tecnologias e as novas técnicas gerenciais do processo de trabalho, a tendência é haver necessidade de um forte crescimento econômico e crescimento da economia mundial, da economia internacional, para que possamos gerar postos de trabalho em número suficiente, pelo menos, para absorver aqueles que estão desempregados num primeiro momento. Embora em países como o nosso, não é, onde a população jovem entra no mercado de trabalho na proporção de 1,5 milhão por ano, o crescimento econômico, segundo uma boa parte dos economistas, deverá ser, durante um longo período, da ordem de mais de 6, 7%, para também poder absorver os jovens, desempregados e jovens. Os jovens são a parcela da população que mais está desempregada. Embora os jovens constituam metade da população mundial, eles são os mais atingidos pelo desemprego. Assim, um dos problemas que a juventude enfrenta hoje, como também no passado, mas hoje de maneira mais dramática, é o encontro, a busca do primeiro emprego. Altas taxas de desemprego acabam por provocar a elevação do número de trabalhadores que mantêm relações precárias de trabalho. Na verdade, a partir das últimas décadas do século XX, vimos crescer novas relações de trabalho que são consideradas relações precárias de trabalho, como, por exemplo, a terceirização, o contrato temporário de trabalho, a jornada parcial de trabalho, o banco de horas, que são, na verdade, relações de trabalho que impedem ao trabalhador ter todos os benefícios previstos pela legislação trabalhista. Exemplo, a terceirização prejudica o trabalhador por razões óbvias. Significa que as grandes corporações, que sempre pagam melhor do que as pequenas e médias empresas, que distribuem mais benefícios sociais, as grandes corporações agora contratam trabalhadores de pequenas e médias empresas, não é, para produzirem seus componentes, os componentes necessários para a produção dos seus produtos finais, das suas mercadorias, e, evidentemente, aqueles trabalhadores não terão os mesmos benefícios e nem receberão os mesmos salários pagos pelas grandes corporações. Também o contrato temporário de trabalho cria insegurança ao trabalhador, o banco de horas desorganiza a vida pessoal e familiar dos trabalhadores, a jornada parcial de trabalho implica necessariamente em salário parcial também, ou seja, todas as novas relações de trabalho, as novas relações sociais de trabalho são altamente prejudiciais para o trabalhador. Quais são as reações dos trabalhadores? É evidente que num quadro de desemprego em proporções bastante significativas, altos índices de desemprego provocam imediatamente a redução do poder de barganha dos sindicatos. Os trabalhadores passam, a partir de agora,
a ter uma só reivindicação: a defesa dos empregos. No quadro de desempregos, como, por exemplo, fazer pressão sobre as empresas para receber aumentos salariais. É absolutamente impossível. Nenhuma outra reivindicação pode ser apresentada a não ser aquela da defesa dos empregos. É claro também que, se surgem novas relações de trabalho, surgem ao mesmo tempo novas formas de remuneração. As grandes corporações, como também, na verdade, a grande maioria das empresas, tem introduzido a remuneração variável, que é uma remuneração, como a própria expressão indica, relacionada aos índices de produtividade do trabalhador. Ao mesmo tempo, para incentivar o trabalhador, grandes corporações, como também a grande maioria das empresas, têm introduzido a participação nos lucros, não é? Como uma forma fundamental de impedir qualquer manifestação negativa por parte do conjunto dos trabalhadores, porque esta é uma forma de cooptação do trabalhador para o capital, fazendo do trabalhador, não é, uma espécie de parceiro, sócio, na medida em que ele passa a participar dos lucros da empresa. Trabalhador que participa dos lucros da empresa, evidentemente, não quer paralisar as atividades, não quer fazer uma greve, o que significa, evidentemente, ganho para a empresa e para aquela parcela dos trabalhadores com um alto grau de empregabilidade, ou seja, capacidade de se manter empregado e de se candidatar a um emprego por apresentar as qualificações necessárias exigidas pelo mercado de trabalho. Assim, nós podemos afirmar com todas as letras que a grande maioria dos trabalhadores se vê numa situação muitíssimo difícil neste momento marcado pela reestruturação produtiva, que faz novas exigências, que exige do trabalhador um novo perfil profissional, marcado pela alta escolaridade, pela capacidade de aprender a aprender, de acompanhar as inovações, ao mesmo tempo em que introduz novas formas de remuneração e que todas elas implicam, não é, numa exigência cada vez mais forte da participação do trabalhador na vida da empresa. E, com tudo isso, o resultado é, evidentemente, uma redução do poder de barganha dos sindicatos, que cada vez mais fazem uma só reivindicação: a defesa do emprego. Recomendo vivamente a leitura da segunda parte do livro do professor David Harvey, Condição Pós-Moderna, uma publicação da editora Loyola. E também recomendo vivamente a leitura dos capítulos 2 e 3 do volume 1, denominado A Sociedade em Rede, da obra do professor Manuel Castells, intitulada A Era da Informação, Economia, Sociedade e Cultura, uma publicação da editora Paz e Terra.